Boa tarde. Portal CM7 agora com dois convidados especiais, vereador Marcel Alexandre e o vereador Felipe Souza. Vamos comentar um pouquinho mais sobre o caos que nós estamos passando no Amazonas e em todo o Brasil. Nós estamos passando por um dos maiores problemas que o Brasil nunca passou. E todas as cidades estão sendo afetadas, e eles, como políticos, também têm um parecer deles, que é muito importante você saber que existem pessoas que se preocupam com você. Bem-vindo ao Portal CM7, num momento muito difícil, né, que o Brasil está passando, que o Amazonas está passando, que acabaram de fechar a BR-010 e a BR-174. Então, os alimentos que viriam por essas estradas, por essas BR, não estão chegando mais. Nós temos aí uma semana ainda de alimento. Como é que o senhor está vendo isso, vereador? Olha, com muita preocupação por uma questão de, primeiro, antes pensava só na gasolina, combustível, mas agora é a questão de alimento, questão de vida. Daí o governo federal precisa apressar, porque é um desafio do governo federal. Quem perdeu o time, percepção que ia chegar a um limite insuportável, como chegou, e realmente a população está certa. Nós apoiamos os caminhoneiros, nós apoiamos o povo, apoiamos os feirantes que já estão agora ficando revoltados, os empresários, por essa situação caótica. O Congresso precisa dizer a que vê agora e responder à população brasileira, à população do Amazonas e à população de Manaus. Realmente é um momento de grande desafio. Nós acreditamos, porque temos notícia de reunião de liderança do governo federal para resolver a questão, resolver a crise, mas do jeito que está não pode continuar. Agora, Felipe Souza está aqui do nosso lado também. Manaus é uma cidade que, geograficamente, fica ruim a logística, né? Então, até mesmo que acabe hoje a greve, nós vamos sofrer um pouquinho aí uns dias. O que você acha desse caos aqui? E o que você passa aqui para a população também, que está aguardando dos nossos políticos, e várias pessoas estão falando aí, cadê nossos políticos? Vocês dois vieram até nós para falar com a população, e eu acho bem legal. Boa tarde, Cileide, boa tarde a todos os amigos. E dizer, Cileide, que vejo também com muita preocupação esse momento aí de crise que o país atravessa, e que o governo federal precisa agir rapidamente, precisa dar uma resposta imediata a isso, porque o caos e o prejuízo à população brasileira, sem dúvida, será muito grande, já está sendo, né? Então, é preciso que o governo tome uma atitude rápida, que a gente possa solucionar logo esse problema. Porque também, uma coisa é verdade, Cileide, a população brasileira, o brasileiro, está pagando uma conta que não é sua, né? Então, é preciso o governo intervir, é preciso olhar com cuidado, olhar com seriedade, e o povo já paga demais, e não pode pagar por tudo, né? Então, eu entendo a manifestação, e precisa, sim, de uma intervenção do governo federal para resolver isso de imediato. O bacana é que são os políticos que estão preocupados com a população, são exatamente aqueles que estão próximos da população e têm visto o sofrimento. A gasolina, agora há pouco, vereador Marcel, foi para R$10 o litro. Então, assim, é um absurdo postos de gasolina praticando esses preços. Então, a gente precisa de uma fiscalização urgente, por isso que é muito importante vocês estarem aqui, porque é um movimento que é o Brasil que está envolvido, é o Amazonas que está envolvido. Eu fico assim, muito indignada com tudo isso, mas contar com vocês aqui é muito importante, a população precisa ver isso. Inclusive, remarcação de preços em todos os supermercados, e isso precisa ser fiscalizado. Olha, existe a questão da lei do consumo, que normalmente ela faz isso, da demanda, né? Quando você tem muita demanda e tem pouco produto, acaba que isso acontece. Mas não justifica. Acho que nesse momento é preciso haver uma solidariedade de todos, lembrando que não pode o povo pagar. Sempre que paga o povo, isso é um absurdo, é uma coisa que é inconcebível. Imagine, um ato é uma questão, como eu diria, o governo federal falhou, não percebeu, não previu. Está acontecendo no governo do MDB agora, o mesmo que aconteceu no governo da presidenta Dilma. Ela não percebeu aquela coisa de taxas altas demais do transporte coletivo, que estava acontecendo, a mesma pressão. Eu acredito que esse governo federal
Se não fosse a tão proximidade das eleições, não conseguiria se manter em pé com uma crise desse tamanho e o povo pagando um altíssimo preço, incabível, e o povo não tem nada a ver com isso, e é preciso fazer uma releitura nesse momento e haver uma união em direção a todos, empresários, população, os profissionais nos seus segmentos, e todos devem pensar que o trabalhador, a população, as famílias, não podem ser o que paga mais por isso, e é o que está acontecendo nesse momento, por isso essa grande revolta. Vereador Felipe Souza, a gente que fala muito, a gente vive a palavra de Deus, é muito complicado a gente ver o país passando por isso. E a bancada cristã está toda envolvida com isso. Como o senhor está vendo e qual a palavra que o senhor deixa para as pessoas que estão nos assistindo agora, porque houve um desespero total desde ontem, às 6 horas da tarde. Então, as pessoas estão desesperadas atrás. Muitos falam até assim, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer, porque a gente mora em Manaus. Eu queria que o senhor deixasse uma palavra do vereador Felipe Souza aqui, para que eles possam sentir também o refrigério e saber que os nossos vereadores estão preocupados, sim, com a população de Manaus. Sim, sem dúvida, Cileide. E eu acredito que logo nós teremos a solução para isso aí, isso não vai poder ficar assim, porque senão daqui a pouco vai estar faltando alimento no supermercado, vai estar faltando os remédios nas farmácias, vai estar faltando medicação nos hospitais, e aí o caos é generalizado. O governo não pode ser tão irresponsável a esse ponto de deixar que essas coisas aconteçam e chegue a um caos total generalizado no país. Então, eu acredito que nas próximas horas aí o governo deva estar intervindo e trazendo aí uma solução para esse grande problema, essa grande crise que se ameaça instalar no país. Prejuízo por conta disso já teremos, e muitos. E principalmente o Amazonas pela sua situação, sua posição geográfica, né? Então, o Amazonas é um grande prejudicado nessa questão. Então, o meu apelo é que façam logo essa intervenção, que se resolva logo isso, deixar que nós possamos confiar em Deus, que dias melhores virão. Tenho certeza que, com as eleições que se aproximam, nós temos a oportunidade na frente de renovar, de mudar, de fazer diferente, colocar alguém, pessoas preocupadas realmente com o povo, com o Brasil, com a nação brasileira, né? O povo brasileiro não merece o que passa. O povo não merece a maioria dos políticos que nós temos. Então, que Deus ilumine cada um para que possa fazer diferente, né? Escolher novas pessoas, alguém de fato comprometido com a população, que queira ver o Brasil melhor, né? Isso eu coloco sempre nas minhas orações, né? Que nós possamos melhorar, então, e que o povo possa escolher melhor seus governantes, melhor seus políticos, os seus representantes, porque, querendo ou não, Cileide, é através da política que nós podemos mudar as coisas no Brasil. A gente não pode se isentar do nosso compromisso como um patriota, como um cidadão, de que a dor do povo é a nossa dor também, a dor da sociedade. E os repórteres todos estão na rua, todo mundo, sabe, cobrindo tudo e denunciando. É muito importante para você. Eu coloquei a bandeira do Brasil porque precisa voltar à ordem e ao progresso. O país precisa viver isso. Eu gostaria que o senhor deixasse também as suas considerações para o povo que está... Eles estavam pedindo aqui no portal toda hora, cadê os políticos, cadê os nossos políticos aqui para falar, né, para a população manauara, que entrou em pânico mesmo, porque a nossa geografia é muito complexa, é muito difícil. Eu gostaria que o senhor, como vereador da cidade de Manaus, deixasse também esse recado aqui. Olha, nessa hora nós precisamos que os políticos no governo federal se posicionem. O nosso prefeito teve uma atitude corajosa, que foi, primeiro, ele deu ponto facultativo para hoje, permitindo que a cidade possa se mover dentro de uma realidade da crise, mas o mais importante que ele fez foi fazer um apelo ao presidente Temer, que ele mesmo gerencie essa crise, que ele não terceirize a representatividade que ele tem diante, como presidente da República, dar uma resposta imediata para esse caos que se estabeleceu. O presidente do Senado retornou para Brasília, já há reuniões de líderes, espera-se que até segunda-feira essa situação tenha sido contornada, resolvida, mas o importante saber que, se hoje definitivamente decidir suspender a greve, que disse ontem e não foi verdadeiro, sim, pelo que está acontecendo hoje, aconteça o fato de verdade, ainda tem as consequências, né, até a normalização. O que nós precisamos fazer agora?
renovar a nossa força e fé. Se você crê em oração, como eu creio em oração, é hora de orar. E pedir a intervenção divina, porque tem coisas que a mão humana não pode fazer. E quando a mão humana não pode fazer, não está fazendo, é hora de operar a fé. É fazer como disse o salmista, elevo os meus olhos para o monte, ou para o alto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, a população não pode perder a esperança, porque Deus não perdeu o controle no trono. Deus tem os seus filhos e ouve a oração do seu povo. Nós vamos estar unidos em oração. A nossa oração não retira a responsabilidade dos políticos. Os políticos precisam agir na esfera nacional, porque o problema nacional está atingindo a esfera estadual e municipal. Então, cada um, no seu segmento, precisa dar uma resposta, porque o povo não merece sofrer. Bem, tá aí, gente. Eu sei que vocês estavam ansiosos para ver os nossos políticos, as pessoas que nos representam, falar aqui pelo portal CM7. Tem muita gente mandando recado, muita gente apoiando a nossa atitude, e nós vamos para a rua, e o portal CM7 está aberto aos nossos vereadores que cuidam da cidade de Manaus, junto com o prefeito, para vir aqui, para falar e mostrar essa demonstração de patriotismo, que é uma política séria, não uma política para si, mas é uma política para o povo. É isso que a gente quer, é a renovação, é trazer novamente a paz para o Brasil e a prosperidade, que volte a ordem e o progresso novamente. Tenham uma boa tarde, vamos com calma aí, gente.